Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos estudando nessa oportunidade uma passagem que está em Mateus capítulo 5 e versículo 37. Abram as vossas Bíblias, por favor. Se for possível, marca esse texto, se ainda não tiver marcado. Guarde esse versículo, essa passagem na mente. Mateus capítulo 5, versículo 37. É um ensinamento do nosso Salvador, de suma importância, escrito pelo evangelista Mateus. E esse versículo, esta palavra, tem uma importância muito grande para todos nós, em todas as áreas de nossas vidas, porque entre tantas coisas importantes e que já vem observando ao passar dos anos, em todas as áreas, esse texto que vamos ler e que vamos estudar, e que o Espírito Santo possa estar nos dirigindo, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, revelando as Escrituras para nós, contida nessa porção do Evangelho, porque quase todas as áreas da nossa vida, seja profissional, familiar, sentimental, espiritual, na comunhão, onde estamos congregados no sentido de reunir, tem a ver com essa passagem. E é muito raro encontrar um companheiro, pastor, pregador, um servo, uma serva de Deus, que aprofunda nesse tema, nesse assunto, nesse ensinamento do Salvador, e de maneira enfática nesse versículo, explica ele de uma maneira que traga uma compreensão maior do que o Salvador ensinou aqui nesse texto e contexto. A maioria se atém muito apenas na expressão e não vai na dimensão do conteúdo e da lição desse rico texto. E hoje, com a bondade de Deus, uma vez mais, a misericórdia dele em nosso favor, estaremos aprofundando e o Senhor estará nos instruindo aqui e nós seremos enriquecidos pela sua palavra e todos nós, servos e servas dele, poderemos estar melhorando, ampliando, corrigindo, adaptando, sendo edificados pela palavra e pelo ensinamento do Evangelho, que muda as vidas, transforma, restaura e põe de pé. Então, como os irmãos estão abrindo, quem ainda não conseguiu abrir, Mateus, capítulo de número 5, é o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro evangelho também na ordem da escrita, e o versículo 37, Mateus 5, versículo 37. O nosso Salvador diz a seguinte expressão: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Eu vou estar lendo uma vez mais, para a gente ter isso muito claro na nossa mente, na nossa compreensão, e os irmãos vão acompanhando aí conosco. Mateus 5,37. O Salvador está dizendo, ensinando aos discípulos, ensinando as multidões. E para nós hoje, ele diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Prezados irmãos, amados e preciosos de Cristo Jesus, essa palavra
já vem falando de uma maneira muito clara sobre a nossa posição no nosso falar. E isso que parece tão simples, e que a maioria se apega apenas em se ensina ou não, e não aprofunda, não explica, não significa, não mostra o que significa isso de fato na vida de uma pessoa cristã, de um servo e uma serva de Deus, perde muito em não aprofundar e escavar, fazer uma exegese, aproveitar tudo e na profundidade dessa palavra. Sabe por quê? Porque, como disse anteriormente, a maioria dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida tem a ver com esse texto, tem a ver com esse versículo. E quando a parte B do versículo fala que por não observar, por não estarmos atentos, e a fala de uma maneira geral, é para todos, o nosso falar, quando nós não estamos atentos com isso, nós deixamos de observar o compromisso e a força que tem nas nossas palavras, nas nossas expressões, ao ponto do homem, após o nosso Salvador, com exceção do nosso Salvador, o homem que mais teve sabedoria nesta terra, que pisou aqui, Salomão, disse que a morte e a vida está no poder da língua. Observe a força desse texto, dessa palavra que o nosso Salvador está ensinando, escrito, registrado pelo evangelista Mateus. Quando ele está dizendo para nós, o nosso falar seja o sim, sim e o não, não, nós precisamos entender isso de que maneira clara e fácil. Observe bem. Se nós, ao falarmos, nós observarmos, pensarmos antes o que vamos falar, o que vamos nos comprometer, de que maneira nós vamos nos relacionar com as outras pessoas, observando esse ensinamento, este versículo, o ensinamento que tem aqui, no versículo 37 de Mateus 5, a nossa vida vai melhorar muito. Por quê? Observe que quando uma pessoa trata alguma coisa conosco e não cumpre, dá para a gente ter uma dimensão dos prejuízos que acontecerão por falta disso. Então note que os problemas que nós enfrentamos em todas as áreas da nossa vida, quando nós vamos observar, no sentido de relações humanas, tem a ver com esse texto. Sabe por quê? Porque na parte B, o Senhor está ensinando. E ao ensinar, ele diz que depois da expressão, depois que passa do se ensina ou não, quer dizer, da maneira que nós vamos nos comprometer e que nós vamos nos relacionar. Se nós não observarmos isso, o que vem depois é de procedência maligna. E o que é de procedência maligna só aponta e gera para o mal. Exemplos são muitos. Vamos lembrar de alguns para a nossa vida prática. Por exemplo, no nosso trabalho secular. Se nós nos relacionarmos com esse princípio, automaticamente as demais pessoas que relacionam conosco vão perceber, ao passar dos dias, no máximo em 3 meses, eles vão perceber na minha e na sua vida algo diferente. Por quê, pastor Lindomar? Pelo fato inegável e imutável que a nossa vivência vai deixando os frutos, atitudes, ações. E toda ação, a cada passo, gera uma reação. E essa reação nas outras pessoas gera uma opinião. A ação gera reação. E a reação das outras pessoas nos observando, e nós também estamos observando outras pessoas, gera em nossa mente, que somos pessoas com essa faculdade que Deus nos deu, que temos raciocínio, que temos senso de percepção, gera uma opinião. E essa opinião das outras pessoas, seja que já ouviram falar do Evangelho ou não, seja que tenha algum conhecimento acerca de Deus, baseado na escritura verdadeira contida no livro Bíblia, ou não, seja uma pessoa ímpia
ou não, elas vão ver algo diferente na nossa vida. Sabe por quê? Porque no mundo que vivemos, nesse mundo pós-moderno, onde falar a verdade, como disse um poeta, copiou da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, e disse de uma outra maneira, e ficou famoso em ter copiado essa verdade da Escritura de Deus e ter dito de uma maneira diferente. Esse poeta disse um pensamento e lamentando sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a honestidade, sobre as pessoas ter palavra, e ele disse que chegaria tempo que as pessoas, homens, mulheres, moços e moças, iam sentir vergonha de ser honesto. Iam sentir vergonha de ser honesto. E nós chegamos nesse tempo. Chegamos, porque há algumas repartições, algumas áreas que nós lidamos, no nosso convívio dia a dia, familiar, profissional e assim por diante, que falar que gosta do certo, falar que gosta do honesto, do que é correto, que não quer participar de corrupção, que não quer participar de enganação, que não quer mentir ou ser cúmplice da mentira, as pessoas curtem com a cara da gente, de uma linguagem bem popular e bem fácil de compreender. É uma curtição. As pessoas zombam. Agora, observe isso no dia a dia, que há um choque, porque ao nos comprometer com essa palavra, esse ensinamento do nosso Salvador, e nós, no nosso trabalho, continuando o primeiro raciocínio, o primeiro exemplo, no dia a dia, no nosso caminhar, apenas